Bom dia, queridos. Mais uma vez voltamos para a segunda parte do nosso trabalho de hoje. Estamos tratando aqui sobre a segunda parte do tema Muitos são chamados e poucos são escolhidos. A segunda parte da mensagem que já enviamos hoje para os grupos de WhatsApp. A parte número 28 significa que tem já 28 mensagens gravadas em áudio, escola bíblica de 80 minutos todo dia em áudio pelo Zap. E estamos fazendo o segundo resumo de hoje. O primeiro vídeo já está na plataforma aí, que já enviamos hoje. E vamos falar então da segunda parte do que estamos estudando hoje, sobre a chamada de Pedro. Pedro foi chamado por Cristo. No início teve muitos problemas, assim como muito novo convertido tem, mas depois Pedro se encaixou, se tornou uma coluna para o cristianismo para sempre, depois da morte de Cristo. Então Paulo chama ele de coluna em Gálatas 2:9, lembrando que Pedro se converteu muitos anos antes de Paulo, e Paulo viu Pedro como um testemunho de cristianismo, senão ele nunca diria de um pregador escangalhado, de um líder escangalhado, um vaso quebrado, inútil, como tem muitos aí hoje só causando escândalo na obra de Deus. Nunca Paulo, quando escreve sobre Pedro, se Pedro fosse igual, muitos cristãos de hoje que são líderes, crente velho de 1000 anos de crente, fazendo um monte de doidice, de sujeira, porcaria, vivendo como um porco, nunca Pedro ia dizer: olha, fui lá em Jerusalém, encontrei Pedro, Tiago e João, que eram colunas de Jerusalém. Então lá em Jerusalém, os cristãos de Jerusalém olhavam Pedro, estou falando só de Pedro aqui, tá? Olhando Pedro, claro que ele era Pedro, Tiago e João, Gálatas 2:9, mas estou falando só de Pedro. Então Pedro foi visto por Paulo como coluna. Como é bom, irmão, né? Alguém, até dos líderes, dos mais antigos, olha para você e diz: você se encontrou com Cristo de verdade, foi liberto mesmo, você é nova criatura mesmo, continua aplicando em você os ensinos de Jesus, ponto. Mas Pedro no início não era bem assim. Ele se tornou, assim como Deus quer que muitos de nós nos tornemos, como Pedro se tornou coluna, para Deus confiar um grande trabalho através de Pedro. Tem um grande trabalho para você também, irmão, para Deus confiar você aí que é menino na fé. Deus quer que você cresça como Pedro, porque tem grande trabalho para você fazer, ponto. Então em Mateus 4:18, que já lemos lá no vídeo que já está aí, né, que é a parte número 1, essa aqui é a número 2, vou ver se dá para gravar o número 3, mas lá no número 1, da agora nós lemos a chamada de Pedro, está aqui em Mateus 4:18 ao 20, quando Jesus estava pescando. Antes ele nunca foi um discípulo, nunca nasceu em um berço cristão, foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Jesus. E Jesus disse: Pedro, segue-me. E ele começou o cristianismo dele ali, se agarrou com Jesus para ser até a morte um homem de Deus. Mas no início, e é esse início que vamos tratar aqui, Pedro teve alguns problemas, como alguns de nós têm problema. Por exemplo, vou falar aqui o que não falamos no vídeo que já foi enviado aí para o YouTube hoje. Então aqui, por exemplo, em Lucas 22:32,
Jesus diz que Pedro não era convertido. Olha, ele já tinha mais de 2 anos andando com Jesus, fazendo um curso de teologia como ninguém desta terra já fez. Nenhum ser humano que é pastor, que é líder, fez um curso de teologia como Pedro fez. Por quê? Os cursos de teologia hoje, irmãos, dura 4 anos, às vezes, e às vezes só pela manhã, outros só pela tarde ou só pela noite, outros fazem online e termina, já recebe o diploma, já está formado em teologia, teodeuciência, que estuda a palavra de Deus, teologia. Mas Pedro fez de manhã, de tarde e de noite um curso durante 3 anos e meio, coisa que nem eu nem tu, nunca ninguém fez, andando com Jesus, aprendendo com ele, vendo o que ele fazia durante 3 anos e meio, todo dia, toda hora. Mesmo assim, aqui em Lucas 22, no 32, Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres, confirma para os teus irmãos. Aí ele diz: por quê? Porque eu vi Satanás. O Satanás, eu fiz foi olhar ele, Pedro, e ele pediu para mim, porque quem anda com Jesus, o diabo não toca, a não ser que peça para Jesus: Senhor, eu vou achar alguma brecha aí na vida desse cara aí, então eu posso tocar. Se Jesus permitir, cuidado com isso, se Jesus permitir, ele entra e vai cirandar. Então Jesus disse: o diabo pediu para mim, Pedro, para cirandar contigo como trigo, porque ele sabe que quem é de Jesus pertence a Jesus e não pertence ao diabo. Já quem vive no pecado não quer nada com as coisas de Deus. 1 João 3, no verso 8 diz: quem vive pecando pertence ao diabo. Isso é na minha tradução mais antiga que eu estou lendo aqui, Ferreira de Almeida, Revista Corrigida. Muitas traduções, o diabo usou o tradutor para tirar essas expressões da Bíblia. Então, quem está com Jesus é dele, ele protege, ele livra. Mas Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres, Lucas 22, 32, confirma a teus irmãos que o Satanás está doidinho para cirandar contigo como trigo. Eu vou falar dessa questão de cirandar, que eu falei lá, né, no áudio, expliquei muito isso no áudio, mas eu quero falar mais dessa questão. Quando tu te converteres, irmão, por que ele disse isso para Pedro? Parece até que está tendo um contra-ensinamento do próprio Cristo, e não é. É porque às vezes a pessoa pensa que se converter é dizer: já estou na igreja tal, por isso já sou convertido. Outro diz: eu já leio a Bíblia, já obedeço a Bíblia, por isso já sou convertido. Outro diz: eu sou pregador, sou líder, por isso já sou convertido. Outro diz: eu canto muito na igreja, já sou ministro de louvor, por isso já sou convertido. Não. Quando tem áreas da vida da gente que a gente assume igual os ímpios, naquela área a gente não é convertido, nessa área o diabo tem acesso. Se Jesus não intervir, nós vamos sofrer. Ele vai cirandar como trigo. Que é cirandar? Que eu expliquei lá no áudio. Em outra parte bíblica, ou melhor, em outra tradução, em vez de cirandar, é peneirar, colocar numa peneira. É igual quando Israel fazia com o trigo, quando aquelas pessoas eram pobres e tinha o trigo que plantava em casa, não tinha outras maneiras de separar a palha do trigo, então eles botavam na peneira e sacudiam, e tiravam o que não presta, sacudindo, o vento levava o que não presta, e ali ficaria só o trigo, porque o trigo é para alimentar os outros, para fazer pão, fazer bolo, para alguém comer.
fazer farinha para comer, etc, etc. Fazer mingau para criança, por aí vai. Então, o diabo disse: eu vou te cirandar. Se tu não é convertido, não parar com isso, eu vou te cirandar. Então, olha os problemas da gente ter que ser convertido. Converter, irmão, é mudar o caminho. Eu estou indo para o caminho do abismo, descubro que isso é caminho de abismo e digo: não vou mais. E volto para o verdadeiro caminho, que é o ensino bíblico, viver o ensino bíblico que Jesus me deu, que está na Bíblia, que tem verdadeiros pregadores pregando, e eu assumi isso para mim, ou então estou desconvertido, fora da conversão, estou indo para o caminho do abismo, estou com o pé na boca do vulcão, do Apocalipse 20, 10, que diz que vai ter o lago de fogo esperando multidões um dia que morreram sem Deus. Então, o diabo viu que tinha áreas que Pedro ainda não tinha se convertido, como por exemplo: sou pregador, mas eu minto que dou bom dia para cavalo. Por exemplo, sou pregador, mas eu traio minha mulher escondido, ninguém sabe. São áreas que o diabo pode optar. Sou pregador, mas eu sou homossexual, que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,10: homossexuais não vão entrar no reino de Deus. O diabo pode entrar e arrebentar ele todinho, porque nessa área ele não quer se converter, porque está na Bíblia leis sobre isso. Prefere fazer como estão fazendo agora, pastores que assumiram o papel de ser gay, manda fazer Bíblia, compra essas Bíblias, vende para aqueles para quem ele quer que assuma também eles como seus pastores, sem se libertar de negócio de homossexualismo. Que Bíblia? Eles mandam fazer uma Bíblia. Agora tem uma Bíblia chamada Bíblia Inclusiva. Bota no YouTube aí, tem um monte de pastor verdadeiro dizendo: não compra essa Bíblia, te sai dessa Bíblia, não pegue nunca, não use. Por quê? Porque é feita exclusivo para homossexuais. Líderes homossexuais estão ganhando dinheiro vendendo essas Bíblias para matar, destruir os homossexuais. Por quê? Eles tiraram todos os versículos da Bíblia comum, como uma Bíblia dessa aqui, que é a mais antiga, tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original, e tiraram todos os versículos que tem a palavra homossexualismo. Soltar o pneu traseiro, homem com homem, mulher com mulher. Tiraram todos os versículos. Não existe esses versículos na Bíblia Inclusiva. E lá ele diz: irmão, está aqui uma Bíblia, ó, para te ver como esse negócio de homossexualismo não é pecado, não está na Bíblia. Aí dá uma Bíblia toda diabólica, que o diabo aqui quer isso. As pessoas vivendo no pecado, na libertinagem, e dizer: vou morar no céu. Então tem áreas que nós não somos convertidos. Quando vê a luta, a guerra, o problema, viu? O diabo está te cirandando, trazendo um monte de problema. Tu não sabe que é porque tem área da tua vida que tu não é convertido, que tu está num outro caminho, num caminho de morte, que tu escolheste porque tu ama a tua carne, e tem área da tua vida que tu não quer te libertar. Conversão. Eu vou te falar de uma área que eu não li lá no áudio, estou lendo aqui. Então está aqui, ó, Mateus 18:3. Aqui Jesus diz para os discípulos dele: se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, de modo nenhum vocês poderão entrar no reino dos céus. Ali está falando para os discípulos, mas hoje também é para mim. Em que área está tratando lá? Que muito de nós não é convertido, mesmo como cristão, pregador, líder, não é convertido e está com o pé na boca do vulcão se morrer hoje, que o diabo a qualquer momento pode ter acesso na garganta dele na hora que ele estiver dormindo, leva ele para o fogo. Se Jesus permitir, cuidado. Muita
gente morre todo dia, irmão. Multidão morre de acidente de carro. Vai para onde? E aqui é o Mateus 18:3. Aqui era o seguinte: uma da mãe dos discípulos disse: Senhor, permita que lá no céu meus 2 filhos se sentem lá, um na tua direita, outro na esquerda. Aí Jesus disse: olha, diga para eles que se eles não se converterem, ou ele ou qualquer um, negócio de direita, de esquerda, se não se converter, não tem direita nem esquerda, meu amigo. Pode ser político da esquerda, da direita, pode ser pastor direita ou esquerda, se não se converter no céu não entra. Então ele está falando de humildade, humilde. Eu quero ser humilde, não importa quem Deus vai botar lá em cima ou lá embaixo, eu tenho que ser humilde. Não quero tomar o lugar de ninguém, não quero ser melhor do que ninguém. Por isso tem tanta gente soberba, irmão. Tem na igreja crente que entra, não fala com o outro, só porque ele é bonitão, gostosão, eu sou empresário, eu sou não sei quem, ou o outro pastorzão, fala com um, não fala com o outro. Tem crente que passa na rua, não tem coragem de saudar o irmãozinho na rua. Por que não, irmão? Aqui eu que sou a última Coca-Cola do deserto. Tu sabia que no meio dos policiais, eu fui policial, vivi minha vida como policial, fui atirador de elite da Polícia Civil do Maranhão, fui sniper na Polícia Civil do Maranhão, e eu vi muita coisa na polícia. Por exemplo, na polícia militar eu vi pessoas, irmãos, por exemplo, coronel que se converte a Deus e vai para as igrejas. Eu sou convertido, mas chega na rua, que ele olha o irmão, às vezes até dentro da igreja, ele quer para o irmão dar continência para ele. Continência, soldado, aqui é o coronel. Irmão, no cristianismo nós somos irmãos. No serviço lá tu é coronel, tu trata ele como soldado. No cristianismo não. Te lembra quando tu encontra ele na rua, vocês estão fora do serviço. Bom dia, meu irmão, bom dia, Pai do Senhor, meu irmão. Aí sim, se você quiser contar alguma coisa do serviço com ele, é outra coisa. Mas cristianismo, dentro da igreja e fora da igreja, ele não é mais um tratador como muitos ímpios tratam fora do cristianismo. Então Jesus diz: cuidado com a tua humildade. Deus não tem nada com soberbo. 1 Pedro 5,5: Deus resiste ao soberbo e dá graça para o humilde. O que é resistir? Na hora da tua oração: ei, Senhor, estou sofrendo, estou na guerra, me ajuda, estou com essa dor aqui que não passa. Deus diz: fica com ela, soberbo, fica, que se é o diabo te cirandando, porque é o Satanás que é para te desviar e ir embora, dizendo que eu não te ouço. Por isso que o diabo fica cirandando aquele que não é convertido. Muitos vão embora, não voltam mais, quando estão nas suas guerras, suas lutas. Mas o cristão na guerra, ele diz: com guerra ou sem guerra eu sou cristão. Está faltando tudo, ou estou com bonança, eu estou o mesmo, vou para o céu, ninguém me toma o meu céu, eu vou para o céu em nome de Jesus. Nunca ninguém vai me ver com soberba, vou tratar todo mundo igual. Agora no serviço, o chefe é o chefe, o empregado é o empregado. Se é dar uma ordem, ele tem que cumprir, ponto final. Área da conversão, problemas da falta de conversão, além do que já falamos. Mateus 13,15. Pegue lá. Ó, diz, eu vou ler desde o verso 14, diz: e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, ouviu de mau grado com seus ouvidos, fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça
para com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Então aqui está dizendo que a conversão traz cura. Irmão, tem gente com doenças espirituais e doenças físicas porque não é convertido, e o pior, muitos estão dentro da igreja com essas doenças, e Deus está falando: olha a palavra, o diabo está querendo te cirandar, te converte. Aí tem área que a gente é mesquinho para com nós mesmos, homem bomba contra nós mesmos, destruindo todas as promessas de Deus para nós, porque Deus está dizendo: essa área aí, ó, tu tem que parar de fazer. Tu é depravado, pare. Tu está dando lugar para o diabo. Porque lá no mundo dos depravados, lá tem um demônio chamado Pombagira, que usa os depravados. Na casa de macumba, lá todo mundo sabe disso. Ponto. Então, conversão. O Pedro, Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres, Lucas 22, 32, confirma para os teus irmãos. O que é confirmar para os irmãos? É quando os irmãos olham que você foi, mas não é mais. Eu era um desconvertido em um monte de áreas da minha vida, e agora eu, sabendo das consequências, eu agora digo: vou consertar isso aí. Deus, me ajuda a consertar. E aí o que acontece? O mundo começa a ver, os irmãos começam a ver, a igreja começa a ver. Deus pode te usar para ajudar eles, para te dar um conselho naquela área onde você não era convertido, e você um dia pode pegar aqui mesmo o púlpito da igreja, onde Deus te enviar, ou num culto de rua, ou no YouTube, ou no WhatsApp, e dizer: irmão, eu também isso aí eu fazia, mesmo como crente, mas um dia eu descobri que o diabo tinha acesso à minha vida por causa disso. Então, eu não querendo mais que o diabo peneire minha vida para tentar me botar desviado, desigrejado, como multidão vai da igreja e não volta mais, o diabo leva. Então o que eu fiz? Decidi me arrepender, me converter, me encaixar, e muitos irmãos vão vir através de você para o cristianismo. Deus vai te usar. Como foi a história de Pedro? A história de Pedro está aqui, irmão, foi registrada aqui na Bíblia, por isso, para que a gente olhe e diga: eu também quero fazer como Pedro, porque não vou dar mais lugar para o diabo. Amém? Paulo diz: não dê lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Então, outra questão de Pedro que a gente vai precisar ver, amém? Em Lucas 22, 34, Jesus diz: Pedro, eu vou pregar só isso aqui, vou ver se dá para mais um vídeo, tá? Para fazer um terceiro. Se não der, eu fico só nesse, que ainda tem um monte de coisa para fazer. Mas se ainda der, ainda volto hoje para fazer o terceiro. Mas aqui nesse Lucas 22, 34, Jesus disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galho cante. E lá na frente realmente aconteceu. Já falamos lá no áudio, eu não vou falar, eu quero falar outra coisa aqui, para aproveitar o tempo. Então Jesus falou isso, e depois se cumpriu. Quando Jesus foi preso, perguntaram: Pedro, tu não estava com ele? Ele disse: eu não. Tu não é um deles? Eu não, com medo de ser morto. Mas depois que Jesus ressuscitou, Pedro foi um dos primeiros a chegar no sepulcro, que alguém disse: Pedro, ele ressuscitou. Ele correu lá e teve certeza que ele tinha ressuscitado, porque aí ele aparece, conversa com eles, passou 40 dias no meio deles. Tá, eu quero falar nessa questão se ele passou 40 dias no meio dele, depois subiu e disse: eu vou estar com vocês aí, ó, agora vocês vão pregar aí sozinho, e eu em carne não estou mais, mas eu estou com vocês. E por isso Pedro foi uma das colunas
pregou, viajou pregando, foi um homem de Deus, um testemunho excelente depois da ressurreição. Mas o que é que ele disse aqui? Tu vai me negar. Muitas vezes a gente olha e diz, isso foi só com Pedro. Eu não nego. Só que a Bíblia diz, irmãos, que existe aqui nesse mundo coisas que a gente faz como servo de Deus que faz a gente negar. Por exemplo, em Mateus 10:33, Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. No verso 32 ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então, o que é confessar, o que é negar? Não tem gente que sai daqui do culto, quando chega bem ali, ninguém vê ele mais como cristão. E o pior, muita gente pode perguntar para ele, irmão, tu é cristão? Não, irmão, às vezes eu vou numa igreja ali, para dar desculpa, porque tem ações de ímpio que ele ainda comete. Tem mulher andando depravada na praia, andando só de sunga, mostrando o pneu para os outros, irmão, mostrando tudo. E se alguém perguntar para ela, irmã, tu é cristã? Tu é evangélica? Ela, ou então ela diz, minha irmã, minha igreja não prega isso, Cristo não exige esse negócio de roupa, o que ela quer na carne. Então ela está negando, tu está negando o ensino bíblico, porque 1 Tessalonicenses 5:23 diz, e o mesmo Deus de paz te santifica em tudo, no corpo, na alma, no espírito, os três, corpo, alma e espírito, sejam encontrados irrepreensivelmente santo para a vinda de Jesus. Aí Jesus vier, tu está na praia, nuazinha de fio dental, nuazinha, mostrando tudo, ou então aquelas roupas transparentes, muito colada, de maldade. Gálatas 5:29 diz, quem pratica lascívia não entra no céu. Lascívia é sensualidade. Eu vou usar essa roupa porque eu quero que todo mundo veja meu corpo, que eu sou gostosão, saradão, e eu quero que todo mundo faça fifio, como eu fazia quando eu era um policial, que eu era alterofilista, bonitão. Meu apelido na polícia era Xuxa, que eu era lindão, cabelo loiro. Agora o negócio não era um abacaxi, virou, como era um uva, virou abacaxi, mas é assim o velho. Mas eu, quando era alterofilista lá, meu irmão, ó, de 25 anos de idade, jovem, ia pra praia, deixava a mulher lá na beira, só de calçãozinho, com a pistola enrolada aqui na camisa, com o dedo no gatilho, que eu só andava assim, que eu era chefe do setor de entorpecente da Polícia Civil do Maranhão. Aí eu, dando uma de gaiato, eu dizia, minha mulher, peraí que eu vou ver se eu acho os colegas meu policial por ali, vou dar uma volta. Deixava ela lá, sentada pegando sol, também ela só de biquíni, nuazinha de biquíni, que era lindona. Aí a gente do mundo diz que não, lindona é para mostrar pro diabo, porque na hora que morre no céu não entra. Gálatas 5:19, quem pratica lascívia não entra no céu. Aí lá vai eu, gostosão. Pra quê? Era para mostrar para as meninas o corpo. Se eu achasse mais 10, mais 20, 50 mulheres bonitinhas do meu jeito que eu queria, minha filha, tu tem um telefone aí? Tu é casado? Eu não. Da mentira para poder pegar telefone de alguém. Irmão, multidão não quer isso, mas quer aplauso, quer o fifio, quer o elogio. Cada roupa diabólica, tu está negando Cristo. Por isso, tem outra maneira aqui que Paulo escreve sobre negar Cristo. Tito, capítulo 1, carta que Paulo escreve a Tito, ó, capítulo 1, depois da carta a Timóteo, vem Tito, capítulo 1 diz, verso 15 e 16, se lê assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis.
Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou melhor, tem obra que Deus quer te colocar, talvez até em liderança de igreja, mas o homem te coloca, mas Deus não coloca. Eu vou ser missionário na China. Aí Deus diz, o homem te bota, mas eu não. Se tu está fazendo coisa que nega a Cristo, que o mundo está vendo que você não é cristão em certas áreas da tua vida, como que eu, Deus, ele pode estar dizendo para ti, como eu, Deus, vou te enviar para lá o povo te pegar mentindo, roubando, depravado, com ódio, que odeia, que não tem amor ao próximo, sem misericórdia do próximo? Como que eu vou te enviar para uma obra? Como que eu vou te colocar como diácono de uma igreja? Como que eu vou te colocar como ministro de louvor de uma igreja? O homem coloca, mas eu não. Então, com cuidado, tem muita gente, irmão, por aí como missionário, pregador, líder, não sei de quê, e Deus não botou, Deus botou ele como membro da igreja, para aprender e ali ele ser liberto, que é o tema de depois de amanhã que vamos trazer aqui. Em Gálatas 5, Paulo diz, tu foi chamado à liberdade, não dê ocasião à carne. Nós vamos tratar essa da vida carnal, o perigo da vida carnal na vida do cristão, vai ser depois de amanhã. Ponto. Então, irmão, as nossas obras, elas impedem às vezes, da gente, Deus colocar a gente lá onde é preciso. Por isso tem muita gente fazendo escândalo no cristianismo, até no meio dos cantores, pregadores, líderes, porque estão negando Cristo. O comportamento não é de cristão, é de ímpio. Muita gente está fazendo duas coisas: ou vai embora por causa deles, não volta mais, e diz, eu não quero mais guerra desse tipo aí, para viver igual eu fico lá onde eu estava, no mundo, na idolatria, na cachaça, no diabo, fico lá. O outro, ele fica na igreja e vai imitar ele. Por isso tem multidão de igreja, igual Mateus 15, 14, e igual Israel, era da época de Cristo, que Jesus diz, quando o cego guiar outro cego, vai os dois para onde? Tomar sorvete? Não, os dois vão para o abismo. Muita gente imitando dentro das igrejas seus líderes em áreas diabólicas que eles estão usando, que eles estão negando Cristo. Cuidado você, não copie coisa de filho do cão. Então vai orar, vai ler Bíblia, vai buscar uma verdadeira igreja, onde ela prega para te desfazer o velho homem, onde Jesus disse, se tu não te converter, tu no céu tu não entra, Mateus 18:3. Se tu não te tornar como uma criança, no céu tu não entra, Mateus 18:3. Uma criança, ela é humilde, é submissa, ela está pronta para aprender do seu pai, e está ali o pai que quer te ensinar, quer ensinar a mim. Então, o Pedro tem muita coisa para ensinar para nós, amém? Busque os próprios ensinos de Pedro, nas cartas de Pedro, e você vai ver muito ensino lindo, lindo, lindo. E se tiver aqui a ocasião de eu gravar o terceiro, eu vou ler algumas coisas do que Pedro escreveu, porque se tornou coluna. Então ele precisou passar por um monte de processos que todos os membros de igreja têm que passar para chegar como coluna em Gálatas 2:9. Ou então Deus não pode confiar um trabalho para dizer, quem é o líder da igreja? É fulano, aí então eu vou lá. Quem vai dar o culto de ensino? É aquela irmã, então eu vou. Nessa daí tá certa, essa aí eu vejo o testemunho, essa pode me ensinar, essa tem a doutrina verdadeira, no que fala e no que usa, através do seu cristianismo diário, dentro e fora da igreja. Pessoas estão nos observando. Coluna, imagine uma casa, bem aqui tem uma coluna, eu não posso te mostrar por causa da gravação, ali tem outra. Todo prédio tem muita coluna, irmão. Tem muitos países, por exemplo no Japão,
O Japão é um lugar onde tem muito tsunami, que quer dizer em japonês terremoto dentro do mar. Então aquele terremoto acontece dentro do mar e joga aquela água de vários metros para cima, uma velocidade muito grande para cima das cidades. Então o Japão, sabendo nisso, fez aquelas colunas super gigantes naqueles prédios, com uma estrutura muito gigante para baixo, e eles constroem um prédio enorme para tentar segurar o tsunami. E imagine se não tivesse aquilo, mesmo assim ainda tem muita destruição no Japão. É isso que Deus está tentando dizer. Deus, através de mim e de você, vai tentar evitar muita destruição na vida dos outros, principalmente quando alguém ensina errado, dá uma religião errada, tem um testemunho errado. Deus quer que através de você eles vejam que tu é a luz do mundo, o sal da terra, que é o propósito de Mateus 5, 13 e 14. Jesus diz para todos, tanto para os discípulos como para Israel: tu és a luz do mundo, tu és o sal da terra. Quer dizer, através de você Deus quer fazer milagres. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, daqui a pouco voltaremos, se Deus permitir. Se não, fica só nesses dois aí, tá? Enviamos essa mensagem para ti, ora por mim, estou orando você. Você que pega esse vídeo pela primeira vez, tá no YouTube conosco. Aqui embaixo ainda tem muitos, mais de 600 vídeos de ensino, de alerta, tá? Procure os vídeos que estão aqui embaixo. Vá na plataforma que tem embaixo, que tem o tema Escola Bíblica, a Verdade vos Libertará. Clica em cima, vai abrir vários leques, e nesses leques tem umas opções. Uma delas é vídeos. Toca em cima do termo vídeos, vai aparecer um monte de outros vídeos, inclusive os vídeos que enviamos ontem e outros para trás. Pegue eles, indique para alguém, tá, irmão? Estude, tire tempo para estudar, que aqui nós temos coisa diferenciada que a maioria dos pregadores por aí não tem. Deus colocou essa escola bíblica aqui, então interceda por ela. Use nossos áudios e vídeos para enviar para alguém que vai ganhar. São pessoas que estão sendo ajudadas através de você, que é uma coluna para elas, em nome de Jesus. Ponto. Amém? Tá, meu número é esse. Se você quiser entrar na escola bíblica em áudio, você que entrou aqui pela primeira vez hoje em vídeo, quer os áudios todo dia, quer até áudios daqui para trás, que hoje nós já estamos em mais de 20 áudios. Então se você quer de graça os áudios daqui para trás, entra no meu privado e pede, eu vou te enviar. Então pega meu número do zap aí, põe uma mensagem áudio e diga: eu quero entrar na escola bíblica, quero o áudio daqui para trás, eu vou enviar para você. Meu número 984904763 e o código do Maranhão é 98. Se fora do Brasil, coloque além disso 55, que é o código do Brasil. Ponto. Tá, envie essa mensagem para alguém. Já já voltaremos, ou não, se Deus permitir. E nunca te esqueça, somente a verdade nos libertará. Amém? Amém.